Bênção estar aqui com vocês. Que culto abençoado, que oportunidade linda de aprender um pouquinho mais da Bíblia. Se você falou que foi Caim que matou Abel, você está certo, porque a frase foi, Abel matou Caim, né? Então, se você acha que Caim matou Abel, você está certo, fica tranquilo quanto a isso. É uma bênção poder ver um grupo tão bonito, tão bacana, de adolescentes e jovens cantando e louvando a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o céu. E isso é um assunto que a Bíblia faz questão de falar muito sobre ele. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. E esse texto ele fala de uma forma muito direta e algo muito importante precisa ser dito antes de lermos e estudarmos esse texto. A primeira coisa que a gente vai aprender é que essa aqui é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Então, se você puder olhar com muito carinho e com muita atenção a isso que está sendo dito pelo apóstolo Paulo, eu tenho certeza que isso vai mexer com você ao ler esse texto. Segundo, que esse é o último capítulo que o apóstolo Paulo escreve. Então nós estamos lendo as últimas palavras do apóstolo Paulo para um querido filho, para muito provavelmente um adolescente que era Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Vamos parar e vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela e revela aos seus o caminho que deveríamos seguir, o caminho que devemos trilhar em nossas vidas para sentir o Senhor com a gente e viver um relacionamento profundo com o Senhor. Fala com a gente essa noite, através dessa live, que a tua palavra seja anunciada de uma forma poderosa aos nossos corações e de uma forma transformadora. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e te louvamos, Deus, pela sua entrega e pelo seu sacrifício pelas nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. O céu é o meu lugar. Talvez não tenha um personagem bíblico que tinha mais convicção do que o apóstolo Paulo sobre essa realidade. Ele fala literalmente isso na sua última carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Olha que confiança esse homem tinha. Ele está certo de que o seu lugar não é a terra. Ele está certo de que o seu lugar é o céu. Ele está certo que por mais que ele esteja vivendo momentos difíceis, como ele vai relatar aqui,
na continuação do versículo 9 em diante, ele vai dizer que todos os abandonaram, que ninguém está com ele a não ser Lucas. Ele vai falar sobre Demas, que amou este presente século. Ele vai dizer que Alexandre o latoeiro fez muitos males a ele. E ele vai dizer mais, que ninguém estava com ele na sua primeira defesa, no seu primeiro julgamento. Mas este homem, diante de tantos sofrimentos, diante de tantas lutas, ele vai afirmar categoricamente que ele vai receber uma coroa que o Senhor, o reto juízo, dará. Que convicção, que certeza. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, você que está nos assistindo. De onde vem essa certeza de Paulo? De onde vem esta convicção que o apóstolo traz em seu coração e seu peito, de que o Senhor, reto juiz, lhe dará uma coroa por tudo que ele tem vivido? Esta convicção vem da religiosidade de Paulo? Não. Vem da igreja que ele está membrado? Também não. Se nós formos rapidamente em Filipenses capítulo 3, você vai ver que Paulo, pelo contrário, vai excluir essa opção. Ele vai dizer, olha, se vocês acham que vocês têm o que se gloriar, muito mais eu sou judeu, da tribo de Benjamim. Em relação à religião, eu fui fariseu, que era aquele povo bem religioso. Em relação à lei, eu era impecável, mas tudo o que eu considerava ganho, hoje eu considero como perda, como prejuízo, comparado ao conhecimento de Jesus. Gente, isso aqui é muito forte. A certeza que Paulo tinha não estava baseada em algo que alguém falou para ele. Isso que ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1. Ele vai dizer, olha, o que eu estou pregando para vocês, não foi um ensinamento de homens, e nem anjos desceram para falar comigo, não. Quem falou comigo foi o próprio Senhor Jesus. E aí nasce essa certeza: o céu é o meu lugar. Você acredita nesse negócio? O apóstolo Paulo está dando conselhos para o seu jovem aprendiz, porque ele sabe que talvez não verá mais Timóteo. E o que Paulo convida Timóteo a fazer? Timóteo, não pregue fábulas, não pregue fantasias, não pregue achismos, pregue a palavra. E o texto é muito forte, quando Paulo diz assim, quando o texto diz assim, ó, conjuro-te, invoco você a pregar a palavra. Ele está literalmente dizendo a Timóteo que ele está chamando Timóteo a uma realidade que é pregar. E pregar o quê? Não achismos, não religião, mas a palavra. Então, esta convicção nós precisamos entender profundamente por que Paulo a tinha. Porque ele tinha tanta certeza que o céu era o seu lugar e não a terra. Porque quando nós pensamos em céu, e que o céu é o nosso lugar, nós precisamos ter a consciência se o nosso lugar é o céu, se o nosso fim é o céu, se o nosso propósito é o céu, naturalmente viveremos desapegados dessa terra. Por isso que Filipenses 3 é tão importante para essa compreensão, porque Paulo vai trazer para nós algo muito rico. Ele vai dizer, olha, se eu estivesse realmente preocupado em viver esse sistema que só me aprisiona a esta terra, eu estaria caminhando como todos os outros, entendendo que religião, que membresia, que fazer parte de um rol é aquilo que me define, é aquilo que traz certezas. E ele está dizendo que não, porque por mais que tudo seja contrário, essa certeza ainda vive no coração de Paulo. Obviamente, esse não é o único texto que fala sobre isso. Se você for rapidamente em, por exemplo, capítulo 16, você vai ver uma passagem muito interessante. O apóstolo Paulo está em Filipos, pregando a palavra de Deus. Ele está ali doando o seu tempo, ele está ali se dedicando à obra de Deus, como todos esses adolescentes e jovens estão aqui. Só que nesse cenário,
ele começa a ser literalmente agredido fisicamente, humilhado em público, preso injustamente. E depois de todo esse cenário dele ter sido espancado, humilhado em público e preso, o texto de Atos capítulo 16 vai dizer o seguinte, que Paulo e Silas, o seu companheiro de missões, estavam cantando louvores a Deus à meia-noite, cantando e orando. Como pode? Por que Paulo e Silas, depois de terem sido injustiçados, conseguem louvar a Deus e orar a esse Deus? Porque eles estão com esse mesmo sentimento. Essa frase, que é o tema do nosso culto de hoje, ecoa em suas mentes e corações. O meu lugar não é a terra, o meu lugar é o céu. Eu vivo não em função da terra, eu vivo em função dos céus. E isso começa a ser desenvolvido no coração de todos os cristãos a partir, à luz do texto. Paulo tinha convicções, Paulo tinha essa certeza, porque a sua vida demonstrava isso de uma forma clara e viva. Ele estava se dedicando a algo muito maior do que o reconhecimento das pessoas que estavam à sua volta. Ele estava se dedicando a algo muito maior do que as certezas de benefícios, de retornos financeiros. Ele estava se dedicando a algo muito maior do que simplesmente massagear o seu ego. Ele estava se dedicando, estava se entregando pela sua nova pátria. Então, quando nós falamos o céu é o meu lugar, nós podemos caminhar com essa convicção. Nós temos uma nova pátria e estamos indo para lá. Estamos nos preparando para lá. Estamos caminhando para lá. E todo o resto, como o próprio apóstolo Paulo nos convida a pensar, devemos olhar como questões de segunda instância, como questões de segunda importância, e não viver em função delas. Olha o que Jesus nos ensina de uma forma tão clara, em Mateus capítulo 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós, como cristãos, começamos a perceber isso, vamos entendendo e assimilando essa realidade. Nós precisamos viver olhando para o céu. Nós precisamos caminhar, sendo guiados não pelas nossas certezas humanas, não pela lógica humana. O próprio apóstolo Paulo falou assim, olha, se você se considera sábio para este tempo, torne-se louco para este tempo. Faça-se louco, porque essa é a caminhada do Evangelho. É uma caminhada que te faz olhar para um lugar onde ninguém vê. Por isso que, quando Paulo prega o seu Evangelho, por exemplo, a Festo, no capítulo 26 de Atos, se eu não me engano, 25, 26, Festo vai olhar para ele e falar assim, Paulo, você enlouqueceu, você ficou doido, as muitas letras te enlouqueceram, porque o discurso do Evangelho é um discurso de loucura. Sim, olha o que Jesus vai nos ensinar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Loucura, loucura. Viver como se nós não fizéssemos parte desse tempo. Só esses que têm em suas mentes o céu como seu lugar, entendem que não é a religião que nos faz cidadãos do céu. Não é o seu conteúdo bíblico que te faz cidadão do céu. Não é a igreja que você frequenta que
que te faz cidadão do céu. Quer um exemplo muito claro? Em Lucas capítulo 5, Jesus, ele chama um homem chamado Levi para segui-lo. Levi era um cobrador de impostos, era um político dos nossos tempos. E não satisfeito em chamar um pecador, um publicano, para andar com ele, Jesus vai à sua casa e come com todos os seus amigos, os publicanos e pecadores. Jesus é tocado em Lucas 7 por uma mulher pecadora. Em João 8, ele perdoa e livra uma mulher que caiu em adultério. Em Lucas 7, o texto diz que as mulheres sustentavam Jesus e o seu ministério. Mas diante de todos esses cenários, Jesus é misericordioso, piedoso, perdoador de todos estes. Mas os fariseus, os homens mais religiosos daquela época, os homens que mais sabiam de Bíblia da sua época, os homens que tinham a consciência de que eles eram os mais próximos de Deus, porque eles davam o dízimo, eles jejuavam, eles oravam, eles eram homens de fé. Jesus invoca os ais a eles. Ele vai dizer: ai de vós, fariseus hipócritas. Ai de vós que não entram no céu e também não deixam que outros entrem. Ai de vós que fazem orações longas, mas depois devoram as casas das viúvas e dos órfãos. Olha que interessante, Jesus anda com os pecadores, conversa com ele, come com eles, os perdoa. Mas aos fariseus, homens religiosos, homens duros, que não entendem o amor de Deus, Jesus é extremamente duro e direto a esses homens. Não é a sua religião que te faz cidadão do céu. Não é a sua religião que te faz alguém que pode dizer: o céu é o meu lugar. Não é. Porque Paulo era um religioso. Mas quando ele se depara com Cristo, quando ele se encontra com Jesus, todas as suas certezas ficam em segundo plano. Se você for em Atos 9, Atos 22, você vai ver uma narrativa muito interessante. Paulo respirava ameaça contra os discípulos de Jesus. E ele estava indo para Damasco para perseguir, para prender, para matar pessoas. E então o texto diz que uma luz brilha no céu, mais forte que o sol, e joga Paulo, no texto diz Saulo, no chão. E o texto diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O texto continua dizendo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os grilhões. Olha que interessante. Todas as certezas de Paulo são esmigalhadas pelo encontro com Jesus. E é por isso, e é nesse ponto que eu quero encerrar essa mensagem. Gente, o que é a eternidade? O que é o céu para você? Se você pudesse definir o céu em uma palavra ou duas, você definiria ele em quê? Talvez você diria: o céu é um lugar onde não há dor, não há sofrimento. Verdade? O céu é um lugar onde tem ruas de ouro. Talvez você diria isso. Talvez não, o texto diz, é verdade. Mas como Jesus define a eternidade? Como é que Jesus define o céu? Se você correr rapidamente em João capítulo 17, versículo 3, você vai ler um texto muito rico, que Jesus fala o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Nós, como cidadãos do céu, precisamos ter a consciência, a certeza, a lucidez de entender que o céu não é um lugar que eu vou alcançar pelos meus méritos, não é um lugar que eu vou alcançar pela minha denominação, por ser batista, não é o lugar que eu vou alcançar
porque eu cumpri todos os requisitos que a sociedade que eu estou inserido deseja, mas é um lugar para aqueles que conhecem profundamente Jesus. Dedique a sua vida a isso. Talvez esse seja o único real motivo que vale a pena viver. Dedique-se para conhecê-lo. Se esforce, ore, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia, para entender o que Deus quer para você, para Deus se revelar a você. Porque ser cidadão dos céus, ter a consciência de que o céu é o seu lugar, só nasce no coração daqueles que o conhecem. Quando Abraão, que é o único personagem da Bíblia, chamado de amigo de Deus, tem um encontro com Deus em Gênesis 17, Deus fala um negócio muito forte para Abraão. Ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Moisés, lá em Êxodo, vai dizer uma coisa muito interessante. Depois que o povo tinha feito aquele bezerro de ouro e tinha caído num pecado drástico na sua caminhada com Deus, e Deus falou assim: olha, eu vou cumprir as minhas promessas, mas eu não vou mais no meio de vós, porque se eu for no meio de vós, eu vou consumir vocês. Moisés, diz o texto, que ora incessantemente e fala assim: Deus, se o Senhor não for com a gente, não manda a gente. Porque não é pelo Senhor estar no meio de nós que nós somos reconhecidos como teu povo. Gente, o céu, a eternidade, a Nova Jerusalém, ela é um lugar para aqueles que andam com Deus, como Moisés, como Noé, um homem que andou com Deus, como Enoque, um homem que andou com Deus, como Abraão invoca isso ao seu servo, o Deus no qual eu ando em sua presença, vai com você. O nosso Deus não é um Deus para ser estudado, é um Deus para ser conhecido. E isso te faz um cidadão do céu, conhecê-lo, porque quando conhecemos, todas as nossas convicções, certezas e pecados caem por terra. E somos rendidos diante de um Deus extraordinário. Sim, que o céu seja o nosso lugar, não porque somos pessoas que fazem parte de uma religião ou de uma igreja, mas porque conhecemos esse Deus, o Rei do céu, o Senhor dos senhores. E por último, mais uma vez por último, pela quarta vez o último, eu quero lembrar para você um texto muito rico, que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, que diz o que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam. Isso vos anunciamos. Os cristãos, eles não são cristãos porque fazem parte de alguma coisa. Eles são cristãos porque os seus ouvidos ouviram, os seus olhos viram e as suas mãos tocaram esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nós um dia possamos nos encontrar no mesmo lugar, nesse céu. Deus te abençoe. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de pregar a Tua palavra, de anunciar, Deus, o Teu reino, de ensinar e aprender com a Tua vontade. Senhor, que os nossos corações sejam preenchidos, ó Deus, com o conhecimento desse Deus. E não com achismos, e não com fábulas, e não com mentiras. Que possamos Te conhecer. Essa tem sido a nossa oração, tem sido o nosso desejo. E que cada adolescente, cada adulto, cada jovem, cada criança que faz parte deste culto, possa conhecer o Senhor profundamente. E como diz João, ter o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala com a gente, poderosamente ainda essa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém.